Na aula de hoje, no grupo 8, nós, ainda no capítulo 20, vamos estudar a centralidade da notícia. Os módulos são 123 e 124 e a teoria está nas páginas 19 e 20. A centralidade da notícia. Quem começa? Oslete. Vai. A centralidade da notícia. Os jornais estão muito presentes em nosso cotidiano. Desde quando ligamos a televisão e assistimos a um noticiário, até quando passamos por uma banca na rua e vemos manchetes à mostra para quem estiver próximo, somos cercados por eles. É natural. Imagine como seria o mundo se não tivéssemos acesso a informações. Certamente seríamos muito prejudicados por isso. A informação e a opinião que outras pessoas emitem honestamente por meio de jornais são recursos que possibilitam a evolução do ser humano. Quem não se informa pode sofrer com as consequências disso. Uma delas, por exemplo, é tomar atitudes sob influência de pessoas enganosas que se aproveitam dessas informações. Muito bem. Então, as notícias são muito importantes no dia a dia. E é muito importante também nós acessarmos informações e opiniões de pessoas honestas, de jornais idôneos, locais onde você tem informações corretas sobre um assunto. Quem continua? Eu. Vai. Para você ter uma ideia sobre a importância do texto jornalístico, pense sobre a preservação ambiental, tema que surgiu dos textos trabalhados nos módulos 121 e 122. Se a população não fosse informada a respeito de animais ameaçados de extinção, eles provavelmente desapareceriam ainda mais cedo do que já acontece, pois ninguém faria nada para salvá-los, por causa do desconhecimento. Um exemplo disso é o macaco lixeiro de cabeça preta. A notícia a seguir trata de uma campanha para salvá-lo. Leia com atenção para perceber a importância do que ela divulga às pessoas. Muito bem, então nós temos essa reportagem que é muito importante sobre um animal que está em extinção. Mamirauá lança campanha para conservar macaco de cheiro de cabeça preta no Amazonas. Instituto pretende arrecadar R$100 mil em campanha que vai até junho. Pesquisadores do Instituto Mamirauá têm realizado ações de conservação do macaco de cheiro de cabeça preta, Saimiri vanzolini, animal que corre risco de extinção. Uma campanha online de financiamento coletivo foi lançada nesta sexta-feira, dia 13. O período de arrecadação vai até dia 14 de junho. A campanha busca também divulgar as pesquisas sobre o macaco de cheiro da cabeça preta e os planos de conservação da espécie a uma ampla gama de públicos, desde comunidades locais até crianças. Um dos principais motivos para tanta preocupação é que o Saimiri vanzolini pode, no futuro próximo, sofrer com as consequências das mudanças climáticas globais que já estão em curso, em particular com a alteração da dinâmica de chuvas em seu hábitat. Entre os planos do Instituto Mamirauá para preservar a espécie estão coletar e armazenar material reprodutivo. Além disso, os cientistas pretendem dar continuidade ao acompanhamento das populações de Saimiri vanzolini na floresta, para entender melhor os hábitos, os modos de vida e a reprodução da espécie. O próximo passo da equipe é utilizar colares com GPS para determinar de forma precisa o deslocamento dos macacos. E agora nós vamos ver um vídeo que fala um pouco sobre essa reserva Mamirauá. Eu vou colocar o vídeo para você. A reserva Mamirauá tem mais de 1 milhão de hectares.
É como se só aqui dentro da reserva tivesse um estádio de futebol, lotado de lagos, rios e muito verde. Imagine agora que os jogadores são os macacos que vivem na região, com a maior biodiversidade do mundo. E hoje quero falar de um time muito especial, o time do macaco de cheiro da cabeça preta. Esses macaquinhos são muito ágeis e têm pelo curto no corpo todo. Nas costas e na cabeça, eles são mais escuros e têm uma faixa preta que vai de uma ponta à outra do corpo. Que uniforme esquisito, hein? Eu tenho uma amiga que gosta tanto desses macacos que, além de estudar eles todos os dias, ela ainda quer mostrar para o mundo todo a importância dessa espécie. A tia Fernanda é bióloga e pesquisadora aqui do Instituto Mamirauá, que fica na cidade de Tefé, onde eu moro. Ela me contou que esses macacos que eu falei gostam das florestas alagadas de Mamirauá e não podem ser encontrados em nenhum outro lugar da Amazônia. E sabe por quê? A vegetação é cheia de frutos e insetos que eles adoram comer. Mas eu vejo pouco esses jogadores do time dos macacos de cheiro da cabeça preta, porque eles estão ameaçados de extinção. A área onde eles vivem é tão pequena que qualquer problema do futuro pode fazer com que esses macacos desapareçam de vez. A tia Fernanda disse que isso acontece porque esses macacos gostam de morar só na reserva. E como a gente sabe, o clima está mudando no mundo todo. Alguns cientistas dizem que toda a área onde eles moram vai ficar completamente alagada e o macaco não vai ter para onde ir. E sabia que você pode ajudar a tia Fernanda e todos os meus amigos do Instituto do Mamirauá? Qualquer quantia doada é um gol que comemoramos por aqui. Eu sou a Duda, tenho 8 anos e não desisti de ver o time dos macacos de cheiro da cabeça preta ganhar esse jogo. Então por que você vai desistir, não é? Agora estão vendo? Não. Agora sim. Muito bem. Então, este aqui é o site do Instituto Mamirauá e nele você tem várias informações sobre o Instituto, tem fotos do local, eles mostram a visão, a história deles, onde fica o escritório, quais são os objetivos, alguns vídeos bem bacanas sobre preservação ambiental. Então, quem puder dar uma pesquisadinha, uma passeadinha lá mais tarde, a título de curiosidade, eu acho bacana. Eu vou colocar para vocês aqui no chat. E aí, quem tiver interesse de ver mais tarde, é só copiar e entrar mais tarde nesse link aí, ok? Oi, tia. Oi. Mas precisa fazer, tipo, algumas pesquisas, tipo, como se fosse um trabalho, sabe? Ou não? O que eu acabei de falar, é obrigatório entrar? Não passei. Não pensei em entrar assim. Você entra se você quiser conhecer, amor. Continuando, quem vai ler agora? Eu. Então pode ir, Gabriel. Viu só quantas informações importantes podemos acessar por meio desse texto? Logo no primeiro parágrafo, alguns dados importantes foram fornecidos. Podemos saber que pesquisadores estão realizando ações para conservar o macaco de cheiro de cabeça preta por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Campanha por meio da qual as pessoas doam dinheiro para determinada finalidade. Imagine então quantas notícias
pode contribuir para o alcance desse objetivo. Provavelmente, ao saber dessa campanha, mais pessoas contribuíram financeiramente. Você concorda? Então, as informações que você teve nessa notícia serviram para falar sobre o macaco de cheiro e procurar ajudar a campanha para arrecadar fundos para a proteção dele. Vai, Léo. O microfone tá ficando ligado. O gênero notícia ao qual pertence esse texto é o carro-chefe de um jornal. Isso quer dizer que o gênero é que mais se destaca em um jornal. Por isso, é central, ocupando até mesmo um espaço bastante significativo. Pode continuar. Sua função é, basicamente, informar as pessoas sobre o que está acontecendo. O texto deve ser o mais objetivo possível, sem que seja mostrada opinião pessoal. Em outras palavras, é necessário, nesse texto, apresentar somente os fatos. Muito bem. Então, a notícia, que é o gênero ao qual o texto que nós lemos pertence, é a parte mais importante de um jornal. E por isso ela tem um espaço bastante grande dentro do jornal. A função dela é informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Então, o texto deve ser objetivo e sem opinião pessoal. Ou seja, apresentar apenas fatos. Quem continua? Eu, tia, posso? Vai. Como já vimos no grupo 2, não há só não é só o gênero de notícia que existe em jornal. Há vários outros gêneros que podem ser informativos, como a notícia, ou opinativos. Textos que claramente relevam opinião pessoal sobre determinado assunto. Classes, gêneros e é a reportagem. Embora possa ser confundida com a notícia, aquela apresenta algumas diferenças. Tanto a notícia quanto a reportagem são importantes ao leitor. No entanto, a reportagem costuma aprofundar mais no assunto em questão, mostrando dados que foram colhidos por meio de pesquisas, entrevistas, etc. Além disso, geralmente, o tamanho do texto também costuma variar. Não é raro que notícias sejam mais curtas do que reportagens, justamente por serem menos aprofundadas. Obrigada. Então, assim, a notícia, ela vai falar apenas o fato. A reportagem, ela vai aprofundar um pouco mais o assunto. Então, a diferença principal entre notícia e reportagem é que a notícia é mais curta, dando apenas os fatos, e a reportagem faz uma pesquisa mais a fundo, ela vai falar mais sobre aquele assunto. Quem continua? Posso falar, tia? Sim. Outros gêneros existentes em um jornal são entrevistas, crônica, editorial, etc. Mais adiante, nas próximas fases escolares pelas quais passará, você entrará em contato com eles. Mesmo assim, experimente começar desde agora a criar familiaridade com o jornal.
Peça aos seus responsáveis que leiam com você algum texto contido nele. Com o tempo, se criar esse hábito, certamente vai dominar os textos jornalísticos. Muito bem, então a sugestão do capítulo é que vocês conheçam um pouco melhor o jornal. Comecem a dar uma espiadinha, a ler algumas coisinhas para se adaptar a esse texto jornalístico. Alguma dúvida, pessoal? Não, tia, nenhuma. Ótimo, então vamos agora aos exercícios na página 24.